Começamos a nossa entrevista com a Sandra, psicóloga, amiga. Sandra, a gente estava falando dos animais terapêuticos, né? Sim. Eu sou a favor, eu sou super a favor tanto de cão-terapia, peixe-terapia, patoterapia Sim. ultimamente, que é o que eu tenho usado muito. E aí, quando você indica para pessoas, vamos voltando para a saúde mental, né? Que é uma coisa que vai tratar aqui, fazer a sua terapia, tudo. Você teve casos em que você resolveu problemas? Sim. Eu me recordo que há uns anos atrás eu tinha um paciente que chegou até mim com um transtorno de estresse pós-traumático. Ele foi vítima de uma agressão e, a partir de então, ele desenvolveu crises de pânico de uma forma constante. E conversando com ele, a esposa sempre vinha trazê-lo à terapia e tal. E conversando com ele, eu descobri que ele tinha, quando criança, tido um pet. Mas esse pet um dia fugiu, foi atropelado e foi a óbito. Então, eu falei com a esposa dele, falei assim, olha, eu acho que seria adequado, nesse momento que ele não consegue nem colocar o rosto na janela, ele ter um pet. Porque o pet vai forçá-lo a brincar, a querer sair, a querer ir no jardim. E isso vai fazer com que ele se sinta mais confortável, porque ele vai desfocar da atenção que a tensão estava gerando para ficar numa coisa lúdica. E ela não gostava de pet, né? Ela dizia, não, imagina, não quero cachorro, não gosto de cachorro, e não sei o que, não sei o que. Tá, tudo bem. E aí ela foi e deu um salsicha para ele. Né? Não há salsicha, um salsicha. O salsicha. Então, um salto. E aí, o que acabou acontecendo? Ele se apaixonou, e ele tinha a moto, e ele já, nesse momento terápico, ele já estava conseguindo vir sozinho. E aí, ele veio e trouxe na mochila para que eu conhecesse. Ai. O Plique. Então, o Plique se tornou assim, um membro da família, que fazia com que ele brincasse, que ele saísse, e ele foi saindo desse processo de uma forma muito suave, com a terapia, com a interação. E, só para resumir, a esposa que não gostava de pet, atualmente eles têm 5 cães. Né? 2 vieram de abrigo, que são muito bem cuidados por eles. E ela se apaixonou, fez um curso de banho e tosa, ela acabou descobrindo algo que ela não sabia que existia. Então, muitas das vezes, as pessoas possuem uma ideia pré-concebida de que não vão gostar, de que não vão querer. Mas eu acho que o principal para falar disso tudo não é nem só isso, lembrar que um pet é uma vida e todos têm que ter a responsabilidade como tutor. Sim. Não basta ter, acabou a pandemia, vamos jogar o cão na rua. Sim. Adoeceu, está idoso, vamos largar na rua. Não, as pessoas têm que ter responsabilidade. Né? Então é uma questão até de empatia. O pet ele compreende o que você está fazendo. E por que você está fazendo. Então você causa um impacto emocional muito grande no pet quando você vai e abandona. Abandonou porque ele fez uma sujeira qualquer no tapete da sala. Mas você ensinou aonde ele tinha que fazer as necessidades dele? Ou você aprendeu com o pet? Porque o que o pet nos ensina? Que é uma pergunta para fechar. Muitas coisas. Dentre elas, a docilidade, o ouvir, o entender só com o olhar. E você veja, se nós formos comparar um bebê com um pet, parece ser uma coisa assim, nossa, que absurdo. Não, não é, porque nenhum nem outro falam. Né? Porque um bebê não fala. Quando você tira o bebê do colo da mãe e coloca no colo de uma tia que começa a brincar com o bebê começa a chorar, gritar, ele só vai se sentir seguro e tranquilo, vai ser o quê? No colo da mãe ou do pai. Aonde ele vai sentir o cheiro, ele vai sentir a segurança. E o pet faz a mesma coisa. Ele desperta em você
os sentimentos de proteção, de que você é capaz de proteger, que você é capaz de cuidar. Se você cuida de um pet, você também é capaz de cuidar de você. E é importante cuidar de você, porque senão quem é que vai cuidar do pet? Um cuida do outro, na verdade. Exatamente. Né? É isso que acaba movimentando e fazendo com que se olhe mais as coisas à volta, né? Exatamente. Eu quero agradecer. À vontade. Foi uma coisa super produtiva, muito do que eu penso. É um testemunho meu. O meu primeiro pet foi uma boxer, a Hannah, uma cachorra, que eu ganhei de uma amiga logo após o falecimento da minha mãe. Na verdade, eu ganhei, minha mãe ainda estava viva, e quando eu ganhei, eu estava pensando como é que eu ia conquistar a minha mãe para levar a cachorra até ela. Infelizmente, a vida tomou outro curso, a minha mãe faleceu e eu fiquei com a cachorra. E eu falo como um depoimento meu de que realmente o pet te dá uma base, te tira daquele momento em que você, foco, né? daquele foco, que você tem que cuidar dele, que você tem que olhar para ele, que você tem que, a tristeza continua, a saudade continua, mas você naquele momento tem alguém e a hora que você mais precisa ele está aqui do seu lado, né? A gente tem que compreender que a vida sempre vai nos trazer feridas. Não é só alegria, não são todos os dias de sol, tem os dias de chuva. Portanto, nós vamos ter feridas sim, mas tem que lembrar que feridas cicatrizam e você vai ter a cicatriz, só que ela não vai mais doer. Sim. Mas ela vai estar ali para te lembrar. E o pet, ele entra como um elemento curativo. E eu espero ter tido pelo menos um pouquinho da pretensão de ter ajudado, dado algumas informações que tenham sido valiosas para vocês. Com certeza. Do Vale Animal agradece muito o seu tempo, que eu sei que foi uma complicação para a gente arranjar esse horário aqui, mas deu certo. Deu certo. Gente, obrigada pela audiência. Fique mais um pouquinho que a gente ainda tem mais uma surpresinha para vocês. Continuando do Vale Animal, estou aqui com 2 alunos meus queridos que fazem... Que faculdade vocês fazem? Que curso? Direito na Eduvale. Eu quero saber de vocês o seguinte. Vocês têm animal? Sim. Tá, então vamos começar pela Alex. Qual que é o seu animal? Eu tenho uma cachorra vira-lata. Ela tem 13 anos. Eu ganhei ela aos 12. Após ter perdido 2 outras cachorrinhas que eu tinha de estimação e ter ficado muito triste. Ela é literalmente assim o anjinho que sempre me ajuda nos momentos mais difíceis. Ela chegou como na sua casa? Foi através do meu pai. Ele estava numa festa com alguns amigos dele e um dos amigos dele contou para ele que a cachorrinha dele deu cria. Aí ele pegou a cria, né, a Lili, que é a nossa mascotinha lá em casa. Então ela chama Lili. Se chama Lili. Que cor que ela é? Ela é vira-lata caramelo. Ela é a raça é o brasileira. Tradicional, a raça brasileira. Então ela é das nossas. Ela é das nossas. E o Lucas, tem que animal, Lucas? 2 cachorros. Isso, 2 shih tzus. Com o time dos seus shih tzus. Então, o Sansão é o mais velhinho, ele tem 10 anos. Ele chegou em casa de uma forma meio inesperada. Na verdade, o pai dele chegou de uma forma inesperada em casa. Eu tinha, acho que 8 anos, se eu não me engano, mais ou menos. Eu tava em casa, tranquilo, com minha mãe, e do nada um cachorro chegou em casa. A gente acolheu ele em casa, tudo tranquilo. E passou algumas horas, a gente descobriu quem era o dono. Então a gente foi lá, entregamos ele, tudo tranquilo. Passou 1 mês, 2 meses por aí, ele voltou em casa. Só que, tipo assim, ele mora muito longe da minha casa. E ele voltou pelo mesmo caminho que ele fez, ele chegou em casa de novo. Então, a gente foi, devolvemos eles de novo. E a dona dele prometeu um filhote dele pra mim. Então, depois disso, ela veio, entregou o filhotinho e foi isso, o Sansão. Aí tem o Zeus. O Zeus é o Tasmania de casa. Meu Deus do céu, aquele cachorro furacão. Ele tem 3 aninhos. O Zeus eu ganhei de uma prima minha. O cachorro dela tava prenha, a cachorra dela tava prenha, e ela deu o filhotinho pra gente. E que cor que são os 2? Ele é um bem escurinho, ele literalmente parece o Tasmania, ele tem a cor por trás, e o outro é branquinho caramelo. E o que ia visitar a sua casa? Você viu de novo ou não? Então, Era uma fêmea? Era um macho, na verdade, isso. É que, na verdade, quando ele chegou em casa, eu chamava ele de Sansão. Mas, na verdade, o nome do meu cachorro é Sansão também. Tá. Então, eu chamava ele de Sansão e tudo. É o Juninho. Sansão Júnior. É bem isso.
a gente viu ele poucas vezes depois, até porque ele estava bem velhinho depois de um tempo que ele foi em casa. Então ele acabou falecendo também. Ele gostava da sua casa, com certeza vocês Gostava. tratavam bem, Sim. né? Eu acho que animal é muito bom, né, pra gente, em todas as Demais. situações, né? Com Assim, certeza. vocês têm alguma ocasião, assim, diferente que vocês lembrem que o cachorro foi aquele apoio? Acho que foi durante a perda da minha avó, há 3 anos, em que, literalmente, se eu não tivesse a Lili, acho que eu nem saía do quarto, não levantava, não iria pro quintal, por exemplo, se não tivesse ela, porque por conta dela, de ter ela, de estar ali junto, de querer passar um tempo com ela, justamente, que eu me forçava a levantar muitas vezes da cama, de ir até lá, de estar junto. Então, ela foi essencial durante o período de luto. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Acho que com você também, né, Sim, Lucas? mesma Não- coisa. Assim, eles percebem, né? Eles são Sim. muito sensíveis, né? Nossa, demais. Então, eu quero agradecer a vocês. Obrigada por participarem, A gente tá? agradece. E cuidem dos seus animais. Pode deixar. Pode deixar. Estou aqui com o Cauã e com a Ana. São meus alunos da Faculdade do Vale, curso de... A gente cursa Direito aqui na Faculdade do Vale. E a gente está fazendo um programa da importância do animal para as pessoas. Então, vocês têm animais, Sim. né? Quais são os animais de vocês? Eu tenho um gato que se chama Odin. Odin? Odin. Por que Odin? Porque eu tinha um cachorro que se chamava Thor. Ah, agora boiei. É porque o Thor e Odin, da mitologia. Ai, tá vendo? É assim que vai. Assim que é, gente. É assim que é. E que cor que é seu animal? Seu Ele gatinho? é branco e preto. É? Quanto tempo ele tem? Na verdade, eu já adotei ele adulto, então eu não consigo ele é saber. adotadinho, que belezinha. Eu peguei ele adulto já. Ele tava na porta do meu condomínio, a síndica não queria mais ele lá. Aí eu falei, não, eu vou pegar ele pra mim. Aí eu peguei. E agora mora com você? Agora mora comigo, não desgruda. Não desgruda? Não, de jeito nenhum. O tempo inteiro. Eles falam umas coisas de gato que eu também não concordo, né? Esse mito tá caindo por terra, né? Ainda bem. Porque o gato super se apega ao dono, né? Totalmente. Ele é até mais que meu cachorro. É porque eu acredito que animal, ele escolhe um dono também, né? O meu cachorro escolheu meu padrasto. Meu gato escolhe eu totalmente. Que Ele é legal. totalmente meu. E o Cauã? Eu tenho um cachorro que se chama Apolo. Ele tem 1 ano e 7 meses. E o Apolo, na pandemia, depois da pandemia a gente ficou ruim, né? Ninguém tava bem por causa da pandemia. Daí na pandemia eu falei, eu quero um animal. Mas daí não tinha como ter um cachorro no momento. Daí eu mudei para a represa. Daí lá tinha um quintal enorme e não tinha nada para fazer. Daí foi aí que minha mãe me deu um cachorro de presente. E o Apolo para mim é tudo agora. O que ele é? Ele é Rottweiler. Nossa, um cachorrão! Cachorrão. Combinar comigo, né? Só podia, né? Você vai tirar 1000 fotos com ele, né? Com certeza. E ele é parceiro? Sim, nossa, pra Ele tudo. é bravo? Não é bravo, é super mansinho. É? Super Mas se mansinho. alguém for entrar lá também, com Não, certeza, vai pra cima, né? É meu parceiro pra tudo. Ama nadar, correr, então. É mesmo? Tudo que eu faço, ele faz. E vocês têm alguma ocasião especial, assim? Você já falou da pandemia, né? Sim. E você fala que ele que te adotou. Totalmente. Eu queria um gato, eu descrevi o gato exatamente do jeito que ele é, porque ele é bem peludinho. Eu falava que era um gato peludo. Aí eu mudei pra Bauru numa época e apareceu ele na minha vida, na hora perfeita também. Era uma época que eu tinha acabado de mudar de cidade e eu mudei pra um apartamento. Eu sentia muita falta do meu cachorro, né? Que também é um Rottweiler. Eu sentia muita falta dele e não tinha como ter um Rottweiler num apartamento. Daí ele ficou em Avaré e eu fui pra lá. Aí achei meu gato. E aí, hoje eles convivem? Já conviveram. É que o meu cachorro, ele fica na chácara. Ah, tá. Porque não dá pra ter em casa também. A gente prefere que ele fique num lugar maior. E meu gato comigo em casa. E psicologicamente o animal, ele muda muita coisa na vida da gente, Nossa, né? demais. Até com questão da responsabilidade, é saber que tem um serzinho ali que... Depende de você, né? Depende da gente, Pra totalmente. comer, ele tá com fome, fica lá, pedindo a comida. Enquanto você não dá, não sai do seu pé. É igual um filho, né? É uma criança que... E a gente só pode adotar também quando tiver responsabilidade de cuidar. Nossa, essa é minha aluna, gente. Falou tudo, tá vendo? Os dois, meus alunos, né? Que companheirismo total, Sim. né? Obrigada por vocês participarem. Obrigada viu, a gente? Agradecemos. Finalizando nossas entrevistas, né? Do nosso programa relativo à importância do animal para as pessoas, eu estou com a Isabela e com o Cauã aqui. E eu quero saber de vocês, que são meus alunos,
do Direito, na Faculdade do Vale. Que animais que vocês têm? Você tem um animal super Mais peculiar. peculiar. Mais peculiar. Acho que vai ser o mais peculiar aqui do vídeo. Eu tenho um peixe, já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tenho um betinho azul. O nome dele é Flock. E, assim, o pessoal menospreza, fala que é um bichinho sem graça, mas não é verdade. Porque ele é muito inteligente. Assim, não dá pra ficar brincando, não é um bichinho que dá pra pegar na mão. Mas eu chego em casa, assim, ele escuta que eu cheguei, ele, sei lá, vê, ele fica desesperado, fica brincando, vai de um lado pro outro. É um bicho frágil, né? Tem que ter cuidado na hora da alimentação, na hora da limpeza do aquário. Ai, mas eu adoro. Não fico sem o Flock. O Flock fica onde na sua casa? O Flock ele fica na sala. Bem na hora que eu entro, a entrada de casa já dá na sala. Então ele me vê e ele fica louco. Tem uma arvorezinha assim no aquário e às vezes ele fica escondido lá. Aí ele me vê e ele fica louco. Fica de um lado pro outro assim e vai lá e toma água e desce. E é muito legal. Ele tem bastante interação comigo. Meio que chama a atenção, né? Isso, ele reconhece, à noite ele é mais tranquilo, de dia ele é bem ativo, né? Só tem que tomar cuidado com ele no frio, porque ele fica bem amuadinho, acho que a temperatura da água baixa, então ele fica um pouco ruim, mas eu fico bastante preocupada com ele. Todo dia eu fico de olho ali, ver se ele tá bem. E o Beta vive sozinho, né? O Beta vive sozinho, não tem cor. Ele tem bastante personalidade, tá? Quando limpa o aquário, ele fica muito estressado. Ele literalmente vira a cara pra mim, não quer. Não quer. Mexa no meu canto. Não quer me ver, fica com a carinha virada. E não dá pra ter convivência com o outro, porque eles brigam, né? Tanto se colocar, o meu é macho, mas colocar a fêmea, ele briga com a fêmea também, né? São territorialistas, tem a personalidade deles, mas é muito inteligente. Ele deve ser lindo, né? Ele é azul? Lindo. Ele é azul. Ele não é nem azul claro, nem azul escuro. Tá ali no meio termo. Você sabe quanto tempo ele tem? O que tá com você, pelo menos, Tá né? comigo faz 1 ano e meio, mas ele nunca teve crescimento, assim. Ele só deu uma engordadinha, né? Mas não sei quanto tempo ele tem. Ele já era grande. Deve dar vontade toda hora de passar lá e jogar uma raçãozinha, né? Eu dou comida pra ele uma vez por dia só. Só que eu dou uma quantidade, né? Que tem que tomar cuidado, senão morre, coitado. De tanto comer. É. É muito zelo. E você, Cam? Eu acho que o principal que eu tenho é um gato. Eu tenho um gato persa chamado Snobel. E lá em casa ninguém gostava tanto de gato, ninguém era muito fã, porque se tem a superstição que o gato é um animal traiçoeiro, é um animal que não vai muito com o dono. Só que o Snobel, Snobel errado, né? Ele chegou em casa num momento muito complicado, que quando ele chegou na minha família, a gente estava passando por uma transição. Meu pai estava separando da minha mãe na época, minha mãe estava com câncer. Foi o momento que ele chegou e a gente viu como faz a diferença um animal que ele está sempre presente. O cachorro ele é muito energético. Não estou falando mal, mas o ponto é que o gato, por falta de ser mais calmo, ele consegue ficar com uma pessoa mais que não tem tanta energia para aquele momento e consegue acalmar a pessoa, quase como um animal terapêutico. E foi muito importante para minha mãe, tanto para mim, que você chega, ele está lá, e ele não é um animal frio como se pensa. Na verdade, ele é muito carinhoso, ele vai atrás, ele não gosta de ficar sozinho. Se você deixar ele sozinho no cômodo, ele quer sair. Se você ficar andando para casa, chega a atrapalhar um pouco. Minha mãe estava com a bolsa de colostonomia, então ela não conseguia andar muito rápido, minha mãe. Então ela andava bem devagarinho, era uma belezinha ver que o Snobel andava do lado dela. Não ficava cruzando a frente, andava do lado. Ela ia dormir, ele dorme junto. Tanto é que ela não consegue dormir no lugar da casa. Ele só consegue dormir do lado da minha mãe. Ai, que fofo, gente. Então, foi uma quebra de paradigma muito grande e fez a gente adorar gato lá em casa depois disso. Porque a partir do momento que ele ficou com a gente, ele tá lá, que a pessoa tá sempre presente, é um bichinho muito carinhoso. Isso é muito importante que você falou, né? Porque, assim, até com uma outra entrevista também comentei sobre isso, né? Desse paradigma do gato, né? O gato, ele gosta muito do dono, né? Eu já tive gato. Ele tem a personalidade dele como todo animal, como o peixe tem, né? Posso me cortar? Pode falar Perdão, o que você cortar quiser. você. É que o gato, com a vivência que a gente teve lá em casa, é um bicho muito mais temperamental. Ele não vai muito com estranho, assim como raças de cachorro não vão com estranho. O chow-chow não vai muito com pessoas que ele não conhece ou não são da casa. E o gato é aquilo. Você vê aquele bicho fofo, você quer ficar alisando, quer ficar passando a mão. E às vezes você acaba fazendo uma pressão sutil que o animal não gosta. Ainda mais o persa, que ele é um gato muito mais delicado que o siamês, é o mais comum no Brasil.
Então a pessoa quer alisar, daí você tem que saber o jeito de fazer carinho. Ele só fica comigo e minha mãe, no colo. Se vir outra pessoa ficar passando a mão, ele corre. Ele sai de perto. Ah, tá. Ele escolhe, né, também. Né? Ele escolhe. Meio que o gato manda, né? Não. Eu acho que ela só menos não. Mas tem uma que é brava mesmo. Ele escolhe o dono, que nem ele dorme do lado da sua mãe. Imagina, assim, tá vendo? É o que eu falo do bem-estar do animal, né, pra gente. Olha que momentos importantes de vocês. Né? Assim, a gente fala assim, um peixe, né, Caco? Um peixe. Um peixe. É um peixe, gente. É super lindo, maravilhoso. Ele é muito alegre, é muito legal de chegar em casa, assim, às vezes você chega estressado do trabalho, ou não tá num dia bom e você vê o bichinho lá louco atrás de você. Agora que chegou novembro, a gente montou a árvore de Natal. Aí fica do lado do aquário, né, uma árvore alta. E ele fica louco, ele fica prestando atenção ali, ele ficou vendo a gente montar a árvore, ele fica prestando atenção. Eu não sei se como o peixe enxerga, né? Mas ele presta atenção em tudo que tá acontecendo ali ao redor dele. E é muito legal isso daí. Os animais têm sentimentos. Isso é uma realidade. Eu acredito muito nisso. E eles entendem muito essa interatividade aí, de você estar chegando, no momento em que você passou com a sua família, assim, de vocês também entenderem o gato e adotarem o gato também. Tem isso também, né? Porque se vocês também não tivessem ligado para o animal, então o que eu falo é uma troca. E o animal faz muito bem pra gente, né? Sempre. Isso eu sou muito... É meio duvidoso eu falar isso, mas eu adoro animal, vocês sabem disso. E tá comprovado que faz bem pro ser humano, essa companhia. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Obrigada, Obrigado. gente.